Dentre as informações que eu vou trazer a partir de agora nesse vídeo para todos vocês, duas informações merecem grande destaque. A primeira, tá, que no meu ponto de vista se refere ao momento mais humilhante e degradante da vida política de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde quando o Lula começou a sua vida política, no meu entendimento, esse momento foi o mais humilhante. Para vocês terem noção da gravidade da situação, ele foi humilhado por nada mais, nada menos que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. E a escala foi tão grande, tá, gente, tá, que o Lula foi humilhado perante o mundo inteiro. Falar de Lula da Silva, gente, no meu entendimento, eu acho que um dos momentos mais humilhantes da Silva aconteceu nesse episódio envolvendo o Joe Biden, tá? O que é que aconteceu? Tinha um evento para acontecer em Nova York, do Bill Clinton, né, o ex-presidente da República, e não estava prevista a presença do Joe Biden, mas de repente o Joe Biden mudou de ideia e de surpresa compareceu ao evento ao qual o Lula também foi convidado. Só que o grande problema é que após a presença do Joe Biden, a equipe de segurança, gente, praticamente teve que quadruplicar. Então, assim, quando se trata de um presidente, principalmente se tratando de uma das maiores potências mundiais, se tratando de Joe Biden, claro que a equipe de segurança teve que ser quadruplicada, teve que aumentar muito significativamente o número de seguranças, né, para assegurar a integridade física do presidente lá dos Estados Unidos, o Joe Biden. Aí o Lula apareceu com toda a sua tribo. O Lula da Silva, o que mais chamou a atenção, o que foi mais humilhante para o Lula, é que ele resolveu aparecer este evento levando cachorro, papagaio e periquito, levando tudo que ele tinha direito. Então aquele monte, tá, de colaboradores que andam sempre com o Lula nessas viagens, né? Senadores, deputado, equipe dos seus ministros, né? O Mauro Vieira com o Lula, foram todos para participar deste evento que não tinha o menor cabimento. O convidado foi Lula, poderia levar ali 2, 3, 4 pessoas. O Lula levou uma trupe, gente, de pessoas para participar deste evento. Aí chegando lá, né? A segurança do evento falou, não, peraí, esse tanto de gente não, né? Vamos entra o senhor, presidente da República, se quiser a primeira dama, um ou outro, mas todo mundo é impossível entrar dentro deste evento, não tem espaço, não tem como, né? Até mesmo pela segurança do próprio Joe Biden vai ter que diminuir o número de pessoas da sua trupe para entrar dentro desse evento. Então, assim, o Lula se sentiu humilhado, gente, tá? O Lula se sentiu humilhado, tá? Provavelmente deve ter tido uma conversa assim, ó, ou todo mundo entra ou ninguém entra nesse evento. Provavelmente deve ter sido o teor aí dessa conversa, porque realmente se estranharam ali, tá? A equipe de segurança do Lula e a equipe de segurança do evento. Aí, gente, deu ruim. Equipe de Lula e seguranças de Biden se desentendem e petista deixa o evento. Gente, que humilhante pro Lula isso aqui. Isso aqui, gente, foi notícia no mundo inteiro, não é só no Brasil, o mundo inteiro tá falando dessa humilhação que sofreu ali o Lula da Silva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de participar de um evento organizado pela fundação do Bill Clinton depois de um desentendimento entre a equipe do petista e os seguranças do governo dos Estados Unidos. O evento chamado Clinton Global Initiative ocorreu num hotel em Nova York, onde Lula está hospedado para participar da Assembleia Geral da ONU. De acordo com relatos feitos pela Folha por assessores de Lula, a confusão ocorreu porque a segurança do local foi reforçada após a aparição surpresa, né, do presidente americano Joe Biden. Lula e sua equipe chegaram a entrar no hotel, mas a partir de determinado espaço, os agentes de segurança de Biden quiseram restringir a passagem de auxiliares do presidente brasileiro, ou seja, entrou aquela a boiada, né, até um determinado momento. Dali para frente eles falaram, ó, pode entrar X, o restante não está autorizado a entrar. Aí começou todo o imbróglio, aí deu mais ruim ainda. De acordo com auxiliares, estava combinado com os organizadores do evento como seria o acesso de Lula ao espaço restrito dos convidados, mas o acordo foi descumprido a partir do reforço da segurança com a chegada de Biden. Após o desentendimento, Lula decidiu deixar o local. Integrantes do governo atribuíram a situação a um aumento de tensão na segurança dos Estados Unidos em meio a tentativas de assassinato na campanha eleitoral, gente. Claro, para assegurar a integridade física do presidente Joe Biden,
O Lula que queria passar ali, né, a boiada para dentro do evento, né, teve ali o pedido, né, de alguns negados. E provavelmente o teor deve ter sido isso. Ou entra todo mundo ou não entra absolutamente ninguém. Provavelmente a equipe de segurança de Joe Biden deu a ordem, né, para entrar um ou outro, com certeza. Gente, que humilhação que o Lula sofreu nos Estados Unidos, tá? No Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso reverteu uma decisão anterior e proibiu o portal UOL e uma equipe de especialistas em tecnologia de informação de inspecionarem o código-fonte do sistema de distribuição de processos judiciais aos ministros da Corte. Num primeiro momento, o STF concordou com o pedido do UOL, feito com base na Lei de Acesso à Informação. A autorização do tribunal permitia, além da inspeção, análise dos registros de uso do sistema. Embora a visita para a inspeção tivesse sido agendada antecipadamente, a decisão foi alterada menos de 72 horas antes da data marcada. Numa nova declaração, Barroso argumentou que a análise do código-fonte do STF poderia facilitar ataques cibernéticos e que a revisão seria realizada no futuro. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. Começamos o programa de hoje com essa informação. O site UOL pediu em março para fazer uma auditoria no sistema de distribuição de processos do STF, o sistema eletrônico que distribui se o processo vai para determinado ministro. Em março, o ministro Luiz Roberto Barroso deu ok para o site UOL. Depois, acabou mudando de ideia, alegando um risco de possível ataque cibernético, ataque hacker, menos de 72 horas do que estava programado aí para o site UOL fazer essa auditoria. Fico me perguntando o que mudou de março para cá, hein, Ana? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos amigos Piotr, Silvio, meu mestre Augusto, e boa noite à nossa querida audiência. Paula, essa notícia, eu fiquei chocada quando eu me deparei com essa notícia nas redes sociais hoje. Falei, isso deve ser montagem, não é possível. Alguém fez uma montagem e jogou essa notícia querendo colocar mais um peso aí no Supremo Tribunal Federal. Não, é verdade. E nós estamos falando da violação da Lei de Acesso à Informação, ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal não cumprindo uma lei. A lei que diz que todos nós no Brasil temos direito de acesso à informação. O que nós temos pedido há vários anos aqui, quanto tempo, não é, Paula? Uma palavra só, transparência. Transparência nas votações do Congresso, transparência nos inquéritos que são abertos de ofício, às vezes inconstitucionais, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, transparência no debate, quando eles estão debatendo alguma coisa e que eles decidem simplesmente não vamos votar virtualmente. Vamos chegar lá e votar. Peraí, o Brasil precisa de transparência em vários setores. Aconteceu uma coisa aqui, rapidamente, Paulo, vou contar essa história para vocês. Logo que eu mudei para cá, para os Estados Unidos, nós fomos pedir para que a minha cidade, aqui o meu condado, para que a nossa rua, que é uma rua residencial, para que ela fosse apenas residencial e que não pudesse ser usada como estacionamento, já que a rua do lado tem alguns restaurantes e às vezes as pessoas usam a nossa rua para parar, para ir nos restaurantes na rua do lado. E isso faz com que, né, cause um tumulto numa rua que é estritamente residencial. Pois bem, fizemos uma petição à cidade, o condado marcou a reunião, na Câmara fomos todos, né, os moradores da rua, os donos de restaurantes do outro lado, e houve ali um debate se a rua deveria autorizar outro tipo de estacionamento a não ser o residencial. Pois bem, no final ali de uma sessão de quase 5 horas, todos nós falamos, o outro lado também falou, havia 7 representantes do nosso condado. E aí eu não estava ainda acostumada com esse trâmite todo aqui
nos Estados Unidos, perguntei, né, para as pessoas que estavam comigo, inclusive para o meu marido, bom, e agora que a gente já debateu? A gente levanta, vai embora e eles depois mandam um e-mail para a gente? E a resposta foi impressionante. Não, eles agora vão debater o que nós dissemos na nossa frente. Se demorar 40 minutos, 1 hora, 2, eles vão debater na nossa frente e eles vão decidir agora, na nossa frente. Eu achei aquilo fantástico, Paula, porque é a transparência explícita que nós precisamos ter no Brasil em várias esferas. E se essa transparência não começa com a Suprema Corte da nossa nação, o efeito cascata em outros tribunais, em outras cortes, em secretarias, é devastador, porque agora todos vão falar, não podemos dar acesso a essa informação porque nós temos que proteger o sistema contra hackers. Ora, não são eles próprios que dizem que o nosso sistema é absolutamente perfeito? Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, estou aqui dando uma olhadinha no nosso chat enquanto a Ana comentava, o Fernando Alonso questiona por que será o STF proibiu o UOL de auditar o sistema de processos. Qual será o motivo? E aí, Silvio, eu queria trazer, porque o UOL relata ali com detalhes como foi feito o primeiro pedido para realizar essa auditoria. E na primeira decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso alega interesse público e transparência. Vou rapidamente aqui trazer a declaração do ministro para deferir o pedido lá em março. Aspas, considerando a necessidade de compatibilizar, de um lado, o interesse público no acesso à informação e o dever de transparência, e de outro, a imprevisibilidade da distribuição de processos e a segurança dos sistemas informatizados deste tribunal, dou parcial provimento ao recurso administrativo para franquear ao recorrente o acesso ao referido código-fonte nas dependências deste tribunal de forma presencial, ficando vedada a cópia do conteúdo para uso externo. Essa foi a manifestação do Barroso lá em março e depois ele reverteu, decidiu em sentido contrário e parece que ainda não há prazo para ele, para que o ministro dê um novo parecer a respeito desse pedido do UOL para realizar auditoria no sistema de distribuição. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana. Boa noite, meu irmão Augusto Nunes. Pioto, boa noite para você que nos acompanha. Você trouxe a cronologia detalhada, exposta pelo portal UOL. Vamos a 2 pontos centrais. O primeiro, a decisão de recuar, o recuo de Luiz Roberto Barroso, depois de ter sido favorável à transparência, favorável a abrir para a sociedade como funcionam esses sorteios, por exemplo. A sociedade tem o direito de saber porque todos os casos relacionados a determinado assunto, 8 de janeiro de 2023, ficam no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O sorteio parece que sempre cai lá. Relacionados ao ex-juiz Sérgio Moro, a Lava Jato, por que sempre cai no mesmo gabinete? É uma curiosidade da sociedade. E Luiz Roberto Barroso entendeu que sim, porém recuou 72 horas antes. E os técnicos já tinham comprado passagem de São Paulo para Brasília e da Dinamarca, a caso de profissionais descritos ali na reportagem do portal que atuam na Dinamarca. Portanto, houve evidentemente uma mão que agiu 72 horas e disse não, nós não vamos abrir. Eu acho que o Brasil já chegou a um ponto, nós já cruzamos uma linha em relação à censura e em relação à falta de transparência que é preciso chamar as coisas como elas são. Quando você não franqueia a transparência, quando você não dá acesso, quando você limita, quando você censura, é porque você quer esconder alguma coisa. As coisas precisam ser ditas nesse país em algum momento. Do contrário, o ministro Luiz Roberto Barroso teria permitido o acesso a esses dados. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que a investigação sobre a volta temporária do X na semana passada é acompanhada de perto pelo governo Lula. Segundo o ministro, o objetivo é saber se o retorno da plataforma ocorreu por uma falha técnica ou por uma ação proposital. Ainda de acordo com Juscelino, em caso de descumprimento judicial de forma intencional,
o Ministério poderá entrar com um processo para suspender a permissão da Starlink no Brasil. A companhia, que também pertence a Elon Musk, opera um sistema de satélites que leva a internet para pontos remotos do país, que não costumam ter acesso à rede mundial de computadores. Bom, Silvio, a gente fala aqui do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que tem uma extensa aí, capivara, envolvido em várias polêmicas, agora quer investigar a Rede X. A gente lembra que o X voltou a funcionar temporariamente aqui no Brasil, depois interrompeu novamente, não sabe ali se foi uma troca do IP, alguma atualização no sistema que provocou aí esse retorno parcial. Agora, o que chama atenção é o ministro das Comunicações querer penalizar a Starlink, caso descubra que houve ali alguma ação intencional de Elon Musk no retorno da Rede X no Brasil. Ô Silvio, só me permita, isso não parece aquele ministro que está cheio de problemas e quer ficar bem com o chefe? Aí exagera, inclusive, no remédio envolvendo a Starlink? Pois é, chama a atenção, mas é um ponto importante o ministro Juscelino Filho falar sobre algum assunto relacionado a comunicações. Eu não tenho lembrança, é a primeira vez em 1 ano e 9 meses de governo, ele está no governo desde o começo, né, que ele fala sobre comunicações. Eu não me lembrava disso. Ele já teve de vir a público falar sobre o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira para um evento de cavalos. Ele é apaixonado por equinos. Aliás, a data, o Dia Nacional do Cavalo, 15 de agosto, é de autoria dele, um projeto de lei, um dos únicos projetos de lei que ele conseguiu aprovar como deputado do Maranhão. Depois ele veio a público explicar o uso de emendas parlamentares para obras nas redondezas, nas cercanias de imóveis, de fazendas. Bom, agora deixa eu trazer uma notícia em destaque no nosso site. Na coluna No Ponto, a manchete diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal reservou 5 milhões de reais para compra de coletes e bastões. Segundo a reportagem, a encomenda prevê a aquisição de 480 coletes balísticos, 216 algemas e 256 bastões de polícia de placas de identificação. De acordo com o Supremo, o valor de 5 milhões e meio de reais não reflete o gasto exclusivo da Corte. Conforme o STF, o pedido abrange a Polícia Federal, a Casa Militar do Distrito Federal, o TSE e também os tribunais regionais. Bom, Augusto, a gente estava até aqui discutindo aqui no intervalo, né, para que tanto colete balístico, até estava entrando em contato aqui com o repórter Christian Costa, que trouxe essa apuração aqui para o nosso site, esse gasto aí de 5 milhões e meio de reais na compra de coletes. E aí, em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele indicou ali que seriam para reforçar a segurança dos ministros. Até perguntei quantos cada um tem direito, quantos seguranças. Ele disse que essa informação é sigilosa. Mas nem isso eles vão explicar para a gente, quer dizer, gastam tudo, o que querem, não pode explicar como é que é, não pode explicar o código-fonte. O código-fonte, não pode, então, sobre só ataque... escolhe quem vai ser o juiz que vai dar um processo, Eu só acho que isso é para enfrentar os hackers que estão atacando o Supremo, porque não tem explicação. A polícia a serviço do ministro Alexandre de Moraes não é tão grande, a Polícia Federal, e suponho que tenha verba própria para isso aí. Sim. Né? Não trabalha para o Supremo, embora trabalhe para um ministro. Não sei como explicar esse mistério. Agora, que é isso? Eles vão declarar guerra a algum outro poder, eles vão substituir os helicópteros que proibiram de aparecer pelos morros, né? Eles vão atacar pessoalmente. O que eles vão fazer com esse negócio aí? A gente se espanta com lagosta e com cacetete. O Supremo está dando notícia em qualquer das editorias de um jornal. Né? Qualquer das editorias. Só falta eles começarem a chutar bola lá, aí você vai para a página de esportes. Eles praticar algum esporte olímpico. Eu não entendo mais. Eu não consigo entender que destino vai ser dado a esse arsenal que eles estão comprando. Não sei. Se alguém souber, o Silvio que sabe tudo, aí me explica. Me socorra, Silvio.
Ele que morou, você que morou em Brasília, Silvio. Não. Informa pra gente pra onde Silvio vão vai poder esses falar. 480 coletes, 216 algemas e 256 bastões de polícia. Mas era outro Supremo quando o Silvio morou lá, então eram outros tempos também, eram outros tempos. Fala aí, Silvio. Não, com certeza eram outros tempos, não tem a menor dúvida, Piotr. Olha, esses equipamentos todos, como você descreveu aí no enunciado, Paula, eles acabam abastecendo tribunais lá no Distrito Federal, a Polícia Federal, mas eu concordo com o que o Augusto diz, porque o Supremo frequenta todas as páginas. Como a gente está falando do tempo pretérito, se fosse um jornal, você tinha o caderno de política, o caderno de economia, o caderno de polícia, o caderno de esportes, e o Supremo vai participando de todos esses cadernos, porque eles estão se preparando para uma guerra. É claro que a gente preza pela segurança de todos os prédios públicos, mas eles estão muito preocupados com a segurança dos ministros. E por que eles estão preocupados com a segurança dos ministros? Porque os ministros não podem sair na rua. Por causa do que eles fazem quando estão com a toga, eles não podem sair na rua. Eles não têm mais o contato com a sociedade. Eles, quando vão a um aeroporto, por exemplo, eles são criticados. Tampouco aqui estamos defendendo que alguém arremesse qualquer coisa contra um ministro, bata, ofenda, não. Mas é porque eles não têm mais contato com a sociedade. Eles se tornaram uma casta, eles se tornaram um poder absolutamente desconectado do brasileiro real,